Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta segunda-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Hoje, dia 13 de junho, estamos celebrando Santo Antônio de Pádua, presbítero, doutor da Igreja. Antônio Fernando de Bulhões e Taveira é natural de Lisboa. Foi ordenado sacerdote junto aos cônegos regulares de Coimbra. Transferiu-se para a Ordem dos Frades Menores de São Francisco de Assis, desejando trabalhar na missão entre os muçulmanos na África do Norte. Uma doença o trouxe de volta à Europa. Encontrou-se com São Francisco na Porciúncula, em Assis, em 1221. Percorreu a Itália como pregador evangélico entre o povo. O próprio Gregório IX o chamou certa vez de Arca do Testamento, por causa dos seus conhecimentos das Sagradas Escrituras. Faleceu aos 36 anos em Pádua, na Itália, aos 13 de junho de 1231. É conhecido como doutor evangélico e universalmente venerado pelo povo cristão. Sua canonização ocorreu apenas um ano após sua morte e em 1946 o Papa Pio XII o declarou doutor da Igreja. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 38 a 42. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Amados e amadas de Deus, estamos continuando a ler o Sermão da Montanha. Agora Jesus enuncia a nova lei do discípulo, ou melhor, ele continua a enunciar a nova lei do discípulo. A lei antiga dizia olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, que naquele tempo já era uma lei que conseguia uma certa justiça. No mundo de bárbaros, no mundo onde não tinha leis, a lei de Talião já consegue uma certa justiça. Quem te faz uma coisa, você tem o direito de fazer-lhe a mesma. Mas Jesus diz que não é essa a justiça do discípulo, não é este o caminho do discípulo. O caminho do discípulo é o caminho da gratuidade, o caminho do amor. É o que nós vamos perceber agora. Jesus contrapõe, eu, porém, vos digo. A lei de Talião diz isso, eu, porém, vos digo. Quer dizer, Jesus enuncia algo novo aqui. A nova lei que deve nortear a vida e caminhada do discípulo, mas a nova lei que é a lei do amor. Não enfrenteis quem é malvado, pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Amados e amadas de Deus, o discípulo é aquele que deve ter tamanha gratuidade, tamanha liberdade no coração, que ele faz o dobro daquilo que alguém lhe pede. Alguém dá um tapa numa face, você oferece também a outra. Se alguém quiser abrir um processo para tomar tua túnica, dá-lhe também o manto. Quer dizer, dá tudo, dá a túnica e dá também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Percebam bem a medida. 1 quilômetro, caminhe 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Amados e amadas de Deus, Jesus coloca o discípulo numa outra lógica, que não é mais simplesmente a lógica da lei, mas é a lógica do amor. A lógica do amor é aquilo que deve nortear a vida do discípulo. É aquilo que deve nortear a vida daquele e daquela que quer seguir Jesus Cristo, tornando-se discípulo, discípula de Jesus Cristo. Peçamos a graça nesse dia, a graça de sermos homens e mulheres que verdadeiramente vão tendo um coração segundo o Evangelho de Jesus Cristo, um coração segundo
Jesus Cristo. Peçamos a graça de superarmos esses velhos princípios, de superarmos a lei, mas de entrarmos na lógica da gratuidade, que é o caminho do discípulo e da discípula de Jesus Cristo. Peçamos essa graça nesse dia. Nós estamos percebendo Jesus nesse capítulo de 5 a 7, ele vai anunciando a nova lei. A lei antiga diz uma coisa, Jesus mostra que o que deve nortear a vida do discípulo é a gratuidade, é o amor. O discípulo deve ser inserido numa outra lógica, não simplesmente na lógica da lei, mas na lógica da gratuidade, na lógica do amor, que é a grande realidade que norteou toda a vida, toda a existência de Jesus. Jesus nos amou a ponto de dar por nós a própria vida. O discípulo deve também, inserindo a sua vida nessa nova lógica, na lógica da gratuidade e do amor. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.